crianças, a paz do Senhor Jesus para vocês, para a tia Rúbia, para a tia Rebeca, que ficou conosco a semana toda. A paz do Senhor, tia Letícia, tia Rebeca e a todos que nos assistem. Preparados para a continuação da história de Ruth? Hoje vamos saber como ela termina. Mal posso esperar, gente. Vocês sabem como é que eu sou, né? Só um pouquinho ansiosa. Bora começar, tia Rebeca? Bora! No programa passado, vimos que Ruth fez a boa escolha e decidiu voltar com sua sogra, Noemi, para Belém e passou a servir ao Deus verdadeiro. Com essa escolha, sua vida mudou completamente. Vocês se lembram que Ruth foi trabalhar em um campo colhendo espigas de cevada? Pois é, eu também contei que o dono daquele campo era Boaz, que era da mesma família de Elimeleque, marido de Noemi. Então, após ouvir falar de Ruth, Boaz foi ao seu encontro e ele deu conselhos maravilhosos. E que conselhos foram esses, tia Rebeca? Tia Rúbia, o primeiro conselho foi que Ruth não fosse colher em outro campo e ele disse para ela que colhesse somente no campo dele e providenciou tudo para que houvesse muito alimento para ela e sua sogra. Gente, que bênção! Vejam como as providências de Deus são maravilhosas. Ruth e Noemi chegaram a Belém pobres e necessitadas. E agora havia esperança de que tudo poderia mudar. Agora elas tinham de onde tirar o seu sustento. O campo de Boaz nos fala do lugar onde estamos protegidos pelo Senhor Jesus. É neste campo que encontramos o alimento, a segurança, a alegria, paz. E vocês sabem como entramos nesse campo? Ah, tia Lê, isso acontece quando estamos em comunhão na igreja, quando participamos da escola bíblica, quando vivemos uma vida de oração e santificação, né, tia Rebeca? Isso mesmo. E o Senhor também deseja que ficamos sempre na sua presença. Não precisamos buscar alimento para os nossos corações em nenhum outro lugar. Jesus é o nosso sustento. E outro conselho que Boaz deu a Ruth foi para que ela não ultrapassasse os limites do campo. Vocês sabem o que significa isso? Ah, eu sei sim, tia Rebeca. Isso fala dos limites que o Espírito Santo nos dá. Muitas vezes as pessoas pensam assim: ah, não tem problema eu fazer isso não, ninguém tá vendo, tem muita gente que faz, Deus não vai se importar. Mas agindo assim, os limites do Senhor estão sendo ultrapassados. E nós, como servos de Deus, não podemos servir ao Senhor e ao mundo, ter um pé na presença de Deus e outro lá no mundo. Não, devemos ser definidos em servir a Deus, ter os dois pezinhos no caminho, que é Jesus. Como a gente faz isso? Ouvindo a sua palavra e seguindo os seus ensinos. Glória a Deus! Mas vou continuar a história. Certa noite seria feito um trabalho de limpeza da cevada. Então Noemi disse para Ruth se arrumar e ir ao encontro de Boaz naquele lugar que aconteceria esse trabalho. Noemi disse ainda para que Ruth, quando visse Boaz e ele fosse se deitar, era para ela deitar aos seus pés. E Ruth então foi obediente. Ouviu o que sua sogra falou e fez tudo direitinho. Quando deu meia-noite, Boaz acordou. O que ele viu? Ruth deitada em seus pés. Ouvindo essa parte da história que a tia Rebeca está contando, podemos ver que Boaz é tipo do Senhor Jesus e Ruth é como cada um de nós que necessita estar aos pés de Jesus para ser sustentado por ele. E tudo aconteceu à meia-noite. Meia-noite é um horário em que tá tudo escuro, não é verdade? Olha, fala do momento em que estamos vivendo. Momento em que há muito pecado e desobediência, quando várias coisas que não agradam a Deus estão acontecendo. Mas para os servos do Senhor, que estão com os corações cheios do Espírito Santo, há muitas bênçãos para serem recebidas, não é? Basta estarmos aos pés do Senhor com humildade, assim como Ruth fez. Isso mesmo, meninas. E Ruth então fez um pedido para Boaz. Ela pediu para que Boaz fosse seu remidor.
Vocês sabem o que significa isso, crianças? O remidor era aquele familiar próximo que deveria cuidar do seu parente que estivesse em situação difícil, como era o caso de Noemi e Ruth, que eram pobres, não haviam nada. O remidor teria que pagar um preço para cuidar de seu parente e então livrar elas dessa situação. Boaz aceitou ser o remidor de Ruth porque ele viu o bom testemunho dela. Crianças, estão vendo como o nosso testemunho é importante? Precisamos sempre dar bom testemunho, testemunho de servos de Deus, trabalhadores e dedicados. É verdade. Às vezes nós nem notamos, mas estamos sendo observados por quem está à nossa volta, na escola, no condomínio, nos lugares onde vamos, e as pessoas precisam ver em nós pessoas diferentes, servos cheios do Espírito Santo, porque assim como Ruth, servimos ao Deus vivo, único e verdadeiro. É verdade, tia Rúbia. E Ruth então foi remida por Boaz. Mas não foi só isso não. Por ser uma serva fiel, ele se casou com Ruth. Olha só que lindo! E olha o interessante, tia Rúbia e tia Letícia. Ela era uma mulher estrangeira, de outro povo. Mas por conta da sua boa escolha de aceitar Jesus, seguir o caminho de Deus, Boaz se casou com ela. E eles tiveram um filho chamado Obed. Obed era filho de Ruth e de Boaz, avô do rei Davi. Olha só que bênção! Ruth foi bisavó do rei Davi. E dessa mesma família, mais tarde, tempos depois, veio Jesus, o nosso remidor. Glória a Deus! Bênção. Vamos ler mais um texto na palavra do Senhor? Vamos. Se encontra em Ruth. Vamos ler. Ruth qual? Ruth capítulo 4, versos 21 e 22. 4. Vamos lá? Vamos. E Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed. E Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Glória a Jesus. Crianças, vemos que Ruth foi grandemente abençoada porque fez a boa escolha. E conosco não é diferente. Se escolhermos estar na presença do Senhor, recebemos cura quando estamos doentes, ficamos alegres por tocar, cantar louvores ao nosso Deus, temos o perdão dos nossos pecados e, principalmente, a salvação. Sabemos também, tia Lê, que em breve Jesus voltará para buscar a sua noiva amada, que é a Igreja Fiel. E quem faz parte da Igreja Fiel? Todos aqueles que são remidos por Jesus, ou seja, que foram comprados por Jesus quando ele morreu na cruz e pronunciam com a sua boca que Jesus é o único Salvador e o buscam todos os dias. É verdade. O Senhor é o nosso remidor, crianças, nosso ajudador, nosso cuidador, é o nosso provedor. Ele nos dá segurança. E se esperarmos no Senhor, seremos felizes e teremos a vida eterna. Gente, que história mais linda essa de Ruth, né? Eu amei. Ah, é verdade, tia Rúbia, também achei maravilhosa, principalmente a parte que ela se casa com Boaz. E no próximo programa nós vamos ter as nossas atividades e vai ser bem legal, pois teremos a participação da tia Rebeca, que está aqui conosco ao longo de toda essa semana. Será que já contamos para o pessoal, hein? O que a gente vai fazer de atividade? Não, nem tia Lê, claro que não. Deixa para eles saberem no próximo programa. Assim eles não vão perder, tenho certeza. Aguardamos vocês com carinho de sempre, tá bom? Até lá, a paz do Senhor a todos e um beijo no coração. Mas meninas, antes de encerrarmos, que tal cantarmos mais um louvor? Porque nós vimos que através de Jesus nós somos vitoriosos, não é verdade? Verdade, o Senhor tia Jesus é a nossa Rebeca. vitória. Vamos cantar então conosco, crianças, o louvor Jesus é a nossa vitória. Amém. Jesus é a nossa vitória, Ele nos leva para a sua glória.